E enquanto nós estamos envolvidos aí com a questão da Covid-19, o presidente da República, Jair Bolsonaro, está com um pensamento fixo no voto impresso, né, Pietro? Exatamente. O presidente Bolsonaro afirmou a apoiadores na saída do Palácio da Alvorada que 3 ministros do Supremo Tribunal Federal estariam se articulando para barrar a proposta do voto impresso auditável em tramitação no Congresso. Sem mencionar nomes de ministros ou apresentar provas sobre a suposta articulação, Bolsonaro disse que o ex-presidente Lula seria favorecido na disputa presidencial nas eleições de 2022. Vamos ouvir. A conversa começou assim, olha, nós temos que melhorar esse valor. Deu uma articulação de 3 ministros do Supremo para não ter o voto auditável. Se não tiver, vai ter que ter, eles vão ter que apresentar uma maneira de termos uma eleições limpas. Se não tiver, vão ter problemas o ano que vem. Eu estou me antecipando a problemas para o ano que vem. O voto auditável para ter a certeza de que o povo votar vai ser eleito. Como está aí, a fraude está escancarada. E não vai ser só para presidente, não vai ser para governador, para senador, fraude. Agora, se essa articulação prosperar, esses 3 vão ter que inventar uma outra maneira de termos eleições confiáveis, com a contagem pública de voto. Caso contrário, vamos ter problemas no ano que vem no Brasil. Eu estou antecipando porque a minha, que eu estou falando aqui, é a expressão da democracia, tá? É a transparência. Não adianta vir com um argumentozinho que é muito caro, dinheiro tem. Já está arranjado dinheiro para as eleições, para comprar impressora. Então nós queremos eleições limpas no ano que vem. Amém. Porque tirar o Lula da cadeia, tornar ele elegível, para ele ser presidente na fraude. Isso não vai acontecer. O presidente Bolsonaro, depois, um pouco mais tarde, na live, ele disse que não entregará a faixa presidencial em caso de fraude nas eleições do ano que vem. Vamos ouvi-lo. Eu aceito qualquer um que se eleja o ano que vem, eu passo a faixa numa boa, mas numas eleições limpas. Esse voto eletrônico apenas, digo mais, com toda certeza, a fraude não será apenas para presidente, será para governadores, para senadores, deputados federais, estaduais. E daí, pessoal, vocês vão falar o quê? Quem está contra o voto auditável. Daí ele perdeu a eleição. Ele perdeu a eleição. Ele tem certeza que ganhou. Ele vai reclamar para quem? Para o Papa? Daniel. O presidente da República, Jair Bolsonaro, tem 2 pontos que eu quero te chamar a atenção do presidente da República. O primeiro é o fato de ele jogar todo o holofote presidencial, da cobertura da presidência da República sobre essa situação. Com isso, ele desvia o foco daquilo que hoje é ruim para o governo, que é o debate sobre a questão da vacina. Então, ele desvia o foco, joga o foco para a urna eletrônica, para o voto auditável. Então, ele tira o leme da notícia daquilo que lhe machuca politicamente e joga para um outro tema. Então, primeiro ponto é por que o presidente Bolsonaro está falando disso? Por estratégia. Por tirar a discussão de um ponto, ele joga para outro. Então, esse é a largada da nossa opinião. E segundo, a questão do voto impresso, que o presidente da República insiste, ele é refém de suas próprias bravatas. A República disse ter provas cabais e determinantes e definitivas de que houve fraude na eleição em que ele venceu. Bolsonaro jamais apresentou prova alguma, jamais demonstrou a existência de qualquer tipo de fraude ou de desvio de funcionamento das urnas eletrônicas. Então o presidente fica repetindo uma bravata que ele disse ter provas da existência de uma fraude sem que ele jamais as apresente. Esta bravata, ela não é tolerável no comportamento de um presidente da República. Então o presidente diz conhecer um sistema fraudulento e não apresenta às autoridades o que demonstraria a existência de uma fraude. Das duas, uma. Ou é mentira do Bolsonaro, ou o presidente está mentindo, dizendo que tem provas e, na verdade, não tem. Então, o presidente é um mentiroso. Ou, de fato, ele tem e não apresenta. Ao não apresentar, o presidente prevarica. E quando você fica no ambiente da bravata, a bravata, ela em nada contribui para o país. O comportamento do presidente da República é menor e inaceitável
no que toca à questão do voto impresso. Segundo, ele diz assim, tem 3 ministros do Supremo querendo barrar o voto impresso. Essa conspiração que o presidente enxerga, de novo, quem são os ministros, presidente? Quem são os 3 ministros? Qual é o ambiente de instabilidade institucional existente no país? Nada autoriza o presidente a apontar à Suprema Corte e dizer que há 3 ministros lá querendo impedir o voto impresso. Se há ministros lá, é uma obrigação do presidente dizer quem são e quais são as articulações que ele conhece de ministros do Supremo em torno disso. E terceiro ponto, e final, não vai passar o voto impresso no Congresso. 11 partidos já se manifestaram contrariamente à proposta de emenda constitucional do voto impresso. Então, o presidente não conseguiu construir um discurso de maioria na Câmara e no Senado. Por que o presidente está falando isso tudo? Para forçar o Congresso a votar com ele. O intuito final é mudar a opinião dos partidos e dos deputados, principalmente na Câmara Federal, para aprovar a proposta de emenda constitucional do voto impresso. Hoje o presidente não tem maioria. Por quê? Porque não é maioria simples. Para aprovar uma emenda constitucional, são necessários 3/5 dos votos. A Câmara, por exemplo, tem 500 deputados, são necessários 308 dos 513. E não há 308 votos. Então o que o presidente está fazendo é gerando uma instabilidade muito perigosa para o ano que vem. Ele está plantando vento. Esta fala do presidente é plantar vento, para a gente colher tempestade logo ali depois. Esse jornal é independente e enxerga nesta atitude algo absolutamente irresponsável. Primeiro, porque não é tema político do momento, em primeiro lugar. Segundo, porque segue com a bravata. Terceiro, porque aponta a existência de um complô no Supremo sem indicar os nomes. E quarto, porque ele sabe que não há maioria no Congresso hoje para aprovar a PEC do voto impresso. Portanto, há uma irresponsabilidade absurda na manifestação do presidente Bolsonaro.